Hitler, um nome que já vem com aquele combo nada desejável de ódio gratuito e más decisões estéticas. Mas, se você achou que ele era só um tipo excêntrico, amigo, se prepare porque o buraco é bem mais embaixo. A vida do cara, de 1900 até 1945, foi basicamente uma montanha-russa movida a rancor. O ódio dele não era seletivo. Claro, os judeus estavam no topo da lista de inimigos imaginários, mas ele também guardava um espacinho no coração para marxistas, ciganos, eslavos, poloneses, russos, pessoas com deficiência, negros, LGBTQ+, sindicalistas, até a vizinhança deve ter levado uma indireta em algum discurso maluco. E falando em indireta, o coitado do porteiro da Academia de Belas Artes de Viena também entrou nessa, só porque não deixou o Hitlerzinho virar o próximo Michelangelo. Agora, o que muita gente não esperava era que ele também tinha uma rixa com o Bayern de Munique. Sim, o famoso clube de futebol mais bem-sucedido da Alemanha. Naquela época, trolls da internet ou seria da taverna local já gostavam de cutucar os torcedores do Bayern com uma história de um emblema que lembrava uma suástica usado pelo clube na época da Segunda Guerra. Olha aí o Bayern nazista. Mas, como tudo na vida do Hitler, a história é um pouco mais complicada que isso. O Bayern foi fundado lá em 1900 e desde o início, o clube era super ligado à comunidade judaica. Inclusive, 2 dos fundadores eram judeus. E não para por aí, porque o clube se desenvolveu bastante sob a liderança de Kurt Landauer, um jovem banqueiro judeu que virou presidente do Bayern em 1913. Hitler, provavelmente, nem gostava de futebol, mas com certeza odiava a ideia de ver o clube crescendo sob o comando de judeus. A liderança de Landauer ajudou o Bayern de Munique a alcançar sucesso local e nacional. Sob sua orientação, o Bayern contratou o inglês William Townley, um dos melhores treinadores da Europa na época. Em 1932, o Bayern de Munique, com uma liderança predominantemente judaica, conquistou seu primeiro campeonato alemão. No entanto, a ascensão do Partido Nazista em 1933 marcou um ponto de inflexão sombrio. À medida que o sentimento antissemita se espalhava pela Alemanha, o Bayern de Munique foi rotulado como um clube de judeus pelos nazistas. Apesar de ser o campeão nacional, o Bayern foi alvo por suas afiliações judaicas, colocando o clube e seus líderes em grande risco. Quando os nazistas chegaram ao poder, Landauer renunciou ao cargo. Muitos líderes judeus, incluindo o treinador do Bayern, Richard Dombie, fugiram da Alemanha. O próprio Landauer foi preso e enviado ao campo de concentração de Dachau, embora tenha sido posteriormente libertado devido ao seu serviço na Primeira Guerra Mundial. Tragicamente, grande parte da família de Landauer foi assassinada pelos nazistas, destacando as brutais realidades das políticas genocidas do regime. Mesmo sob o regime nazista, o Bayern de Munique resistiu a nomear membros do partido nazista para posições de liderança. Enquanto muitos clubes cederam rapidamente às exigências do regime, o Bayern passou por vários presidentes, lutando para manter sua posição em um clima político opressivo. Não foi até 1938 que o Bayern finalmente nomeou Joseph Kellner, um membro do partido nazista, como presidente, uma medida que foi mais por necessidade do que por alinhamento ideológico. Embora o patrimônio judaico do Bayern tenha feito dele um alvo de desprezo nazista, o futebol como um todo passou por uma transformação significativa durante o reinado de Hitler. O próprio Hitler não tinha um amor particular pelo futebol, vendo como um esporte que não se alinhava com sua visão militarista da sociedade alemã. Apesar disso, os nazistas usaram o futebol como uma ferramenta de propaganda, influenciando clubes e jogadores a se alinharem com sua ideologia. Na Alemanha do pós-guerra, houve um esforço para desnazificar muitos aspectos da sociedade. No entanto, a Associação Alemã de Futebol, DFB, em grande parte escapou de um escrutínio sério. Muitos dos aspectos mais sombrios da cumplicidade do futebol alemão com o regime nazista foram varridos para debaixo do tapete, com alegações de que documentos haviam sido destruídos durante os bombardeios aliados. Apesar desses desafios, o Bayern de Munique emergiu da guerra e da era nazista com sua integridade intacta. O patrimônio judaico do clube é agora celebrado, com figuras como Kurt Landauer sendo homenageadas por suas contribuições ao legado do clube. Hoje, o Bayern de Munique é um símbolo de resiliência e desafio diante da tirania, com uma rica história que transcende sua associação com o período mais sombrio da história alemã.
Embora a breve associação do Bayern com a liderança nazista seja inegável, seu legado é muito mais sobre sobrevivência e resistência do que sobre colaboração. Longe de ser o clube nazista que alguns afirmam, a história do Bayern de Munique conta a trajetória de um clube que, apesar de uma pressão enorme, conseguiu permanecer fiel aos seus valores durante um dos períodos mais difíceis da história mundial. Na década de 1930, o futebol na Alemanha evoluiu de um esporte marginal, antes reprimido por tradicionalistas, para um fenômeno de massas. Multidões de 55 mil pessoas lotavam os estádios para assistir às partidas de campeonato, e os maiores locais podiam acomodar até 80 mil fãs. Embora Hitler desprezasse o futebol, os nazistas rapidamente reconheceram o poder do esporte como ferramenta de propaganda. Quando chegaram ao poder em 1933, o futebol já havia conquistado a Alemanha, oferecendo ao regime uma plataforma massiva para espalhar sua ideologia. Quando Hitler subiu ao poder, os judeus não foram imediatamente banidos dos esportes. A proibição oficial só veio em 1935. No entanto, figuras judaicas começaram a desaparecer do futebol quase imediatamente em 1933. Mais de 300 figuras judaicas proeminentes foram forçadas a sair ou simplesmente desapareceram, incluindo jogadores como Gottfried Fuchs e Julius Hirsch. Fuchs, que marcou um recorde mundial de 10 gols em um único jogo pela Alemanha nas Olimpíadas de 1912, fugiu dos nazistas e se estabeleceu no Canadá. Hirsch, o primeiro jogador judeu a integrar a seleção alemã e um herói de guerra que recebeu a Cruz de Ferro durante a Primeira Guerra Mundial, não teve a mesma sorte. Apesar de sua bravura, os nazistas o deportaram para Auschwitz em 1943, onde foi assassinado. O desprezo de Hitler pelo futebol era tão profundo que ele assistiu apenas a uma partida em toda a sua vida. Foi durante os Jogos Olímpicos de Verão de 1936, em Berlim, onde o esporte foi utilizado como ferramenta de propaganda para mostrar a superioridade da Alemanha nazista. No entanto, a partida se tornou uma humilhação para o regime. A Alemanha perdeu por 2-0 para a Noruega. Uma equipe treinada por Bjørn Halvorsen, um judeu norueguês. Para piorar, o homem que marcou os 2 gols da Noruega tinha um nome, Magnus Isaacsen, que soava judaico, o que teria enfurecido ainda mais Hitler. Bjørn Halvorsen não foi apenas o treinador da Noruega durante sua impressionante vitória olímpica, mas também uma figura-chave na resistência à ocupação nazista na Noruega. Ele desempenhou um papel crucial no boicote aos esportes que interrompeu o futebol organizado sob o controle nazista. Seu ativismo fez dele um alvo, e Halvorsen foi preso e enviado a vários campos de concentração, onde sofreu tremendamente. Em um desses campos, Halvorsen encontrou Otto Ardner, um ex-companheiro de equipe que havia ascendido ao posto de SS-Unterscharführer nas Waffen-SS. Ardner, outrora um dos maiores jogadores de futebol do Hamburgo, juntou-se ao partido nazista cedo e tornou-se guarda de campo de concentração. Os 2 ex-companheiros de equipe, que antes estavam unidos no campo, agora se encontravam em lados opostos de uma das maiores atrocidades da história. Halvorsen mal sobreviveu ao Holocausto, mas a tifo que ele contraiu nos campos acabou tirando sua vida uma década depois. Ardner, por sua vez, foi julgado por crimes de guerra após a guerra. Sua defesa, de que tratava bem os prisioneiros e até providenciava um campo de futebol, era fraca, no mínimo. Apesar de seus crimes, Ardner foi condenado a apenas 15 anos, pena que foi posteriormente reduzida, sendo libertado em menos de 5 anos. As histórias de Halvorsen e Ardner destacam o contraste gritante entre aqueles que resistiram aos nazistas e aqueles que apoiaram ou se acomodaram ao regime. Uma das figuras mais significativas no futebol judaico foi Kurt Landauer, presidente do Bayern de Munique, que foi preso e enviado ao campo de concentração de Dachau após a ascensão de Hitler. Embora Landauer tenha sido libertado e fugido para a Suíça, o Bayern de Munique foi despojado de sua identidade judaica, com jogadores e administradores judeus sendo removidos à força. No entanto, mesmo no exílio, a presença de Landauer permaneceu importante. Em 1943,
Quando o Bayern jogou uma partida amistosa contra a seleção suíça, os jogadores do Bayern desafiaram abertamente as ordens nazistas aplaudindo Landauer, que assistia à partida como espectador. O futebol sob o regime nazista não esteve isento de momentos de resistência, e esses pequenos atos carregavam um peso significativo. O Bayern de Munique, muitas vezes alvo dos nazistas por suas conexões judaicas, teve jogadores como o ponta Willi Siemensreiter, que posou orgulhosamente para uma foto com o atleta afro-americano Jesse Owens, cujas vitórias nas Olimpíadas de Berlim em 1936 desafiaram diretamente os ideais nazistas de supremacia ariana. O capitão do clube, Conrad Eida, e sua esposa tomaram medidas extremas para proteger o patrimônio do clube, escondendo todo o gabinete de troféus do Bayern depois que o Reichsmarschall Hermann Göring exigiu que todos os clubes de futebol doassem suas pratas para o esforço de guerra. Talvez o ato mais desafiador tenha ocorrido em 1943, quando os jogadores do Bayern de Munique aplaudiram Landauer, mesmo com os nazistas proibindo qualquer conexão com figuras judaicas. Esses momentos de resistência silenciosa ajudaram a manter a ligação com o legado judaico do Bayern, que estava ameaçado pelo desejo do regime de erradicar todos os vestígios da influência judaica. A sombra sombria da era nazista está inextricavelmente ligada ao futebol na Alemanha, e por décadas as contribuições dos futebolistas judeus foram amplamente ignoradas. Em 2020, uma investigação sobre Felix Linnemann, presidente da Federação Alemã de Futebol, DFB, de 1925 a 1945, revelou que seu papel foi muito além da reestruturação do esporte. Descobriu-se que Linnemann participou ativamente das atrocidades nazistas, supervisionando a deportação de centenas de pessoas dos povos Sinti e Roma para Auschwitz. Futebolistas judeus, administradores e clubes como o Bayern de Munique foram submetidos à força total da perseguição nazista. Mas, apesar disso, as raízes judaicas do Bayern sobreviveram. Figuras como Kurt Landauer retornaram à Alemanha após a guerra, e em 2013 ele foi póstumamente homenageado como presidente honorário do Bayern. A DFB também introduziu o prêmio Julius Irz, em homenagem ao primeiro jogador judeu a integrar a seleção alemã, para reconhecer a tolerância e a integração no futebol alemão. O Bayern de Munique foi o primeiro a receber o prêmio, reconhecendo as contribuições judaicas ao clube que os nazistas tentaram destruir. O legado dos futebolistas judeus na Alemanha nazista não é apenas uma história de tragédia. É também uma história de resiliência. Apesar dos esforços do regime para apagar as contribuições judaicas, o impacto de figuras como Kurt Landauer e Gottfried Fuchs não pode ser subestimado. Suas histórias servem como um lembrete claro do poder do esporte não apenas para refletir a sociedade, mas para resistir às suas forças mais sombrias. O fato de o Bayern de Munique, um clube que os nazistas tentaram punir, ter florescido novamente, com seu legado judaico reconhecido e celebrado, é um testemunho desse espírito duradouro. A história do futebol na Alemanha é complexa, mas essas histórias nos lembram que, mesmo nos tempos mais sombrios, a luta por justiça e dignidade nunca desaparece completamente. Ela vive nas ações, por menores que sejam, daqueles que se recusam a esquecer.